Começa agora uma teleaula de física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 41. Bons estudos. Sabe, Vicente, eu tô adorando trabalhar nessa lavanderia, rapaz. O único empecilho é que quando essas secadoras e esses ferros estão ligados todos ao mesmo tempo, faz um calor danado. Faz mesmo, viu? Faz calor mesmo. Mas ainda bem que existem esses dispositivos que transformam energia elétrica em calor, viu? Ainda bem. Isso é, viu? E você, gostaria de saber como é que isso aqui funciona? Porque lembre-se, hein? Esse processo aqui é um dos princípios de vários eletrodomésticos que facilitam a nossa vida. Na teleaula de hoje, você vai ver como a energia elétrica pode ser convertida em calor. Além de descobrir a definição de resistência elétrica, você vai aprender o que é a lei de Ohm, uma importante lei dentro da eletricidade. E você vai entender o que são os resistores lineares e não lineares, e como eles se associam, em série ou em paralelo. E aí, pessoal, tudo certo? Olha, vamos esquentando as turbinas porque a teleaula de hoje vai pegar fogo, meu amigo. Vamos nessa. Tô vendo que você ficou mesmo interessada na eletricidade, hein, Rosinha? Sim, Maristela, eu tava vendo uma coisa. A gente viu que corrente elétrica são cargas que se movimentam, certo? Certo. E que essas cargas se movimentam de um ponto para o outro porque existe um campo elétrico, não é isso? Certo. Agora, essas cargas também se movimentam quando existe uma diferença de potencial, não é? É isso mesmo. Na verdade, esses são dois jeitos diferentes de explicar a mesma coisa, Rosinha. Dá só uma olhada, olha só. Quando eu solto essa bolinha, olha, ela vai em direção ao chão porque existe um campo gravitacional, certo? Ou nós podemos dizer que ela cai porque existe uma diferença de potencial gravitacional entre o ponto mais alto, que é essa minha mão que está em cima, e o ponto mais baixo, que é essa minha mão que está aqui embaixo. Eu já saquei, Maristela. Ó, aqui no condutor elétrico, nesse fio, por exemplo, as cargas se movimentam, formam uma corrente elétrica porque existe um campo elétrico. Ou dá no mesmo dizer que as cargas se movimentam porque existe uma diferença de potencial. E a diferença de potencial é a explicação mais adotada no estudo da eletricidade, por ser mais simples. Olha, lembre-se que a diferença de potencial tem uma unidade, o volt. Por isso é comum a gente chamar a diferença de potencial de voltagem. Eu estava lendo aqui nessa revista um artigo sobre linhas de alta tensão. Fiquei imaginando. Se a diferença de potencial é que faz com que as cargas se movimentem e criem uma corrente elétrica, qual será a relação entre as duas? Isto é, entre a diferença de potencial e a corrente elétrica. Foi esta dúvida que inspirou uma das mais importantes leis da eletricidade, a lei de Ohm. Foi a partir da lei de Ohm que os cientistas conseguiram demonstrar matematicamente que os condutores têm resistências diferentes. Ou seja, alguns corpos resistem mais à passagem da corrente elétrica do que outros. Foi um físico alemão chamado Georg Simon Ohm que descobriu a relação entre a corrente elétrica e a diferença de potencial. Ele definiu que a resistência de um corpo era dada pela razão entre a diferença de potencial aplicada a esse corpo e a corrente elétrica que o atravessa. Ohm chegou à seguinte definição: R, que representa a resistência, é igual a D, que representa a diferença de potencial, sobre I, que é a corrente elétrica. O valor da resistência é dado pela unidade Ohm, cujo símbolo é a letra grega ômega. Bom, como você viu, nós chegamos à definição de resistência. E a partir dela, podemos chegar finalmente à lei de Ohm. Dá uma olhadinha. Essa aqui é a definição de resistência que a gente acabou de ver. Multiplicando em cruz, a gente chega à lei de Ohm, uma equação que serve para entender vários fenômenos envolvendo a eletricidade. Tá vendo? V é igual a R vezes I. Ô, Gil. Fala, Vicente. Eu tô vendo você aí passar a roupa, eu tava pensando uma coisa. Essa tal da lei de Ohm, ela vale para qualquer tipo de condutor? Vale sim, Vicente. Olha, você pega esse pedaço de fio aqui, por exemplo, e todo pedaço de fio que é percorrido por uma corrente elétrica tem uma resistência elétrica definida. Agora, essa resistência varia de fio para fio, entendeu? Quer dizer que todo fio percorrido por uma corrente elétrica é um resistor, já que ele tem uma resistência elétrica definida. É isso? Sabe, Vicente, o resistor já é fabricado pensando no tipo de uso que ele vai ter.
Ó, por exemplo, aqui dentro desse ferro de passar roupa, o resistor que tem aqui já foi projetado para fornecer calor suficiente para a gente passar roupa, entendeu? Ah, e é sempre bom lembrar que existem dois tipos de resistores, na verdade, né? O resistor linear e o resistor não linear, não é isso? É isso aí. Aliás, no seu livro, você vai encontrar a definição bem clara desses dois tipos de resistores. Dá uma olhada lá. Legal essa parte dos resistores, Maristela. Todo corpo tem uma resistência à passagem de corrente elétrica. Ah, e o meu também, é. Olha aqui. É, Rosinha, com a ajuda desse aparelho fica fácil medir a resistência elétrica do seu corpo. Mas e quando você não tem um aparelho como esse? Boa pergunta. Boa pergunta, mas é fácil de responder também. Para a gente descobrir esses valores, a gente precisa aprender a calcular a resistividade elétrica. Você já sabe que a resistência elétrica de um corpo está relacionada a maior ou menor facilidade com que uma corrente elétrica passa por ele. No caso de um fio condutor, como esse aqui, essa resistência depende de três grandezas. Do comprimento do fio, que é representado pela letra L minúscula, da espessura do fio, que a gente chama de área da seção transversal e é representada pela letra S maiúscula, e do material de que é feito esse fio. Bom, sabendo tudo isso, a gente pode calcular a resistividade do fio. É só usar a cabeça. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Vamos ver. O comprimento do fio é dado por L. A área da seção transversal por S. E a resistividade, que é uma constante, por ρ. Agora, como eu faço para descobrir o valor da resistência? Ah, já sei. Todos esses fatores podem ser relacionados assim. R igual a ρ vezes L sobre S. Aí, eu já tenho como descobrir o valor da resistência. E olha só, com essa expressão dá para descobrir o valor do ρ. Basta eu fazer as operações que eu chego nessa nova expressão. ρ igual a R vezes S sobre L. Pronto. E a unidade usada para resistividade, Rosinha, é ohm vezes milímetro quadrado por metro. Nossa, 1 vezes milímetro quadrado por metro? É, exatamente. E essa unidade é usada porque é mais prático usar milímetro quadrado para medir a espessura de um fio. Olha, sabendo essas duas fórmulas, a gente pode descobrir o valor da resistência de qualquer fio. Repare numa coisa importante, Rosinha. Quanto mais grosso o fio, ou seja, quanto maior a área de sua seção transversal, menor a resistência. E quanto mais comprido o fio, maior é a resistência. Ô, Gil, fala. Vamos dizer que eu precise de um resistor, um valor específico, que não seja fabricado. Como é que eu faço? Bom, aí tem dois jeitos. Ou você compra um resistor especial chamado reostato, ou você associa vários resistores até você chegar no valor que você precisa, entendeu? O reostato é um resistor em que o valor desejado é obtido através de um contato deslizante. Mudar a posição do contato é a mesma coisa que aumentar o comprimento do fio ou do material que está sendo percorrido pela corrente elétrica. Bom, como nós já vimos, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Agora, se você quiser associar... Ah, peraí que eu já sei. Existem dois tipos de associação de resistores. Associação em série e associação em paralelo, não é isso? Exatamente. Na associação em série, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Vamos pegar uma associação em série qualquer. Para descobrir a resistência de todos esses resistores juntos, basta somar. É isso mesmo. Lembra da lei de Ohm? Pois é, você aplica essa lei, descobre a resistência elétrica de cada um e soma. O resultado é a resistência elétrica total dessa associação em série. E a associação em paralelo? Bom, como você acabou de ver, na associação em série todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Dá só uma olhadinha aqui. Na associação em paralelo, os resistores estão sujeitos à mesma diferença de potencial. O cálculo da resistência elétrica total de uma associação em paralelo é um pouco diferente da associação em série. E para descobrir como é feito este cálculo, é só dar uma olhada no seu livro de estudos.
Ó, viu, Vicente? Ai, Cuidado, né, Gil? O ferro tá quente, não tá vendo que eu tô passando a roupa? Assim você vai acabar virando mais uma vítima do efeito Joule. O Vicente depois começou a estudar eletricidade, ficou assim todo metido, efeito Joule e tal e coisa. Mas é isso aí, pessoal. Toda vez que um condutor está sob a ação de um campo elétrico, os elétrons começam a se movimentar. Só que se movimentam de uma maneira desordenada, entendeu? Pois é, eles se movimentam de uma maneira desordenada, mas preferencialmente no mesmo sentido. E é isso que cria a corrente elétrica. Agora, lembre-se, eles fazem uma movimentação desordenada. Eles não andam bonitinhos em fila indiana, muito pelo contrário. Eles vão se chocando uns com os outros e com a própria estrutura atômica do condutor. E o que acontece com essa intensa atividade dos elétrons? Acontece a geração de calor. Por isso que uma parte da energia elétrica que anda pelo condutor é transformada em calor. Não É isso aí. E o efeito Joule possibilitou os primeiros usos práticos da eletricidade. O chuveiro elétrico, a lâmpada incandescente e o próprio ferro de passar roupa. É graças ao efeito Joule que essa lâmpada acende, ó. Seu filamento atinge temperaturas tão altas que passa a emitir luz. É isso aí, Rosinha. Existe uma importante relação entre energia elétrica e calor. E no seu livro você estuda essa relação direitinho, não perca. Depois da teleaula, procure no seu livro. Agora, por enquanto, é importante você saber que a partir da relação entre energia elétrica e calor, fica fácil descobrir a potência envolvida no deslocamento de uma carga através de um condutor. Observe o esquema do deslocamento de uma carga por um condutor. A expressão da potência já é conhecida. P igual a tal sobre delta T. Agora basta lembrar que o trabalho é igual a multiplicação da diferença de potencial pela carga. A partir daí, a gente chega a uma das expressões de cálculo da potência. P igual a V vezes I. Eu disse uma das formas de calcular a potência. Existem outras, mas você deve estar se perguntando, e para que serve esse cálculo da potência? Bom, uma das utilidades, por exemplo, é a gente descobrir quanta energia um resistor consome. Outra coisa muito mais importante é saber que esse é o cálculo feito pelas empresas de energia elétrica para determinar quanto a gente paga de conta de luz no fim do mês. Mas esse cálculo você vai conhecer consultando o seu livro. Não deixe de conferir, hein? Gil, essa eletricidade é interessante mesmo, né? Ela tem vários aspectos que normalmente a gente nem lembra, né? Por exemplo, você sabia que existem resistores mais eficientes que outros? Olha, mas não é só os resistores não, viu, Vicente? As máquinas também têm rendimentos diferentes. Os aparelhos elétricos, sejam eles resistores ou geradores, também têm rendimentos diferentes. E é impossível evitar o efeito Joule. Agora, no caso do nosso amigo ferro aqui, por exemplo, o efeito Joule faz parte do funcionamento dele, é a base dele, entendeu? Agora, em outros aparelhos, a geração de calor é puro desperdício. Pois é. E é possível calcular a eficiência de qualquer tipo de máquina, inclusive dos aparelhos elétricos. E para saber qual é o rendimento de qualquer um desses aparelhos, basta lembrar da definição de rendimento. A letra grega eta representa o rendimento. Voltando à nossa equação, eta é igual à potência útil, que é a potência fornecida pelo aparelho, sobre a potência total, que é a potência que o aparelho consome. Fazendo as contas, Gil, a gente descobre fácil. Fazendo as contas, nós temos muita roupa para passar ainda. Vamos logo para a revisão antes que chegue o patrão, meu amigo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é a lei de Ohm e descobriu como definir resistência elétrica. Você viu também que existem resistores lineares e não lineares e associações de resistores em série e em paralelo. Você aprendeu o que é efeito Joule e descobriu que as máquinas têm rendimentos diferentes. É isso aí, na próxima teleaula tem mais. E não se esqueça de consultar o seu livro de estudos. Aí você vai estar mais preparado para entender tudo que vem por aí. Até lá, tchau!
Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 49. Bons estudos! Para se determinar a qualidade da água, se analisa a presença de alguns metais. Olha só que interessante. Nós já vimos que os metais pesados são prejudiciais à saúde. Nas águas que são usadas por uma indústria, primeiro eles são precipitados, se depositam no fundo dos tanques. Depois eles são separados da água por filtração. Só então essa água é devolvida aos rios para evitar poluição. Bom, mas tudo isso a gente já sabia. Na nossa teleaula de hoje nós vamos aprender uma coisa nova. A qualidade da água depende da quantidade de metais que existe nela. Uma substância pode ser tóxica em grande quantidade, mas pode ser benéfica em doses pequenas. Exatamente isso que nós vamos discutir na nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula, a gente vai aprender que uma substância pode ser tóxica dependendo da sua concentração. Vamos ver que muitos metais que são tóxicos em grandes quantidades existem em pequena quantidade no nosso corpo. Vamos ver ainda que resíduos sólidos das indústrias devem receber um tratamento especial para não poluir a região. Maristela, eu aprendi uma coisa que você não vai acreditar. Ô Maristela, você está doente? Oh meu Deus, resfriada. Já tomou remédio? Aspirina? 3? Só agora de manhã? Ô Maristela, mas é muito... Você é exagerada em tudo, hein? Escuta Maristela, você não pode falar, mas você pode ouvir. Quer aprender mais sobre os metais? Olha só. Olha os elementos que o pessoal analisa para verificar a qualidade da água. Tem bário, cádmio, chumbo, cobre, crômio, mercúrio, zinco, manganês, ferro e níquel. Nossa, tem todos esses metais na água? Eu tinha certeza que eu não ia conseguir ficar fora dessa descoberta. Será que todos formam precipitados para serem retirados da água usada? Uma pergunta, porque se não formar um composto solúvel, não dá para precipitar. Não dá para separar da água. Ah, mas vai ver que não precipita com uma substância, mas precipita com outra. Você lembra que a quantidade de íons para precipitar variava de uma substância para outra? Bom, mas como é que a gente pode ter certeza? A superáurea. Ô, Maristela, será que dá pra você tomar conta da banca aqui sozinha enquanto eu dou um pulinho lá no laboratório? Pode, Cláudio, pode. Senão você vai ficar tão encapifado que aí eu vou ficar com mais dor de cabeça ainda. Bário, cádmio, chumbo, cobre, crômio, mercúrio, zinco, manganês, ferro e níquel. Então, quase todos os metais que você me falou formam hidróxidos insolúveis. Foram precipitados ao se misturarem com hidróxido de sódio. Isso. O bário é o único deles que não forma hidróxido insolúvel. Mas aí não tem problema, porque o bário precipita com carbonato. O nosso velho carbonato. Dando carbonato de bário, que é também um precipitado insolúvel. Mas mesmo que a água do rio tenha sido limpada, precipitando esses hidróxidos, sempre fica um pouquinho desses íons na solução. O organismo humano precisa de uma quantidade mínima de cobre. Mas não é possível. Deixa eu ler de novo. Mas aqui está dizendo que o homem precisa de cobre. Você está tudo certo. Eu acho que eu estou delirando. As indústrias não são obrigadas a precipitar os metais da água usada porque são tóxicos à saúde. Se a gente precisa, então não era melhor deixar os metais na água ou não? E eu não estou entendendo mais nada. Realmente nós precisamos de quase todos esses metais, mas em concentração muito baixa. A questão toda está na quantidade do que você ingere. Qualquer coisa pode fazer bem ou mal. Como assim qualquer coisa pode fazer mal? Depende da quantidade que você ingere. E depende também do quanto daquilo que você ingere o seu organismo é capaz de absorver. Explica de novo que essa eu não entendi. O bário, por exemplo, é muito tóxico. Nós já vimos que ele pode ser precipitado como carbonato de bário e assim tirado dos efluentes industriais antes da água usada ser jogada de volta aos rios. Se você beber água com íons de bário, sua saúde será prejudicada. Agora, se você ingerir sulfato de bário, nada acontece. E continuo boiando sem entender nada.
É que o sulfato de bário é um sólido insolúvel em água. Por isso ele não é absorvido pelo organismo humano. O sulfato entra no estômago, vai para o intestino e é eliminado sem se dissolver. Quer dizer que o sulfato de bário não é venenoso? Ah, bom, eu acho que isso pouco importa. Quem é que vai querer comer sulfato de bário? Querer ninguém quer. Mas ele é usado, por exemplo, quando se precisa tirar uma radiografia do abdômen. Quer dizer que aquela substância que a pessoa precisa ingerir antes de fazer exame tem sulfato de bário. Na verdade, é uma suspensão de sulfato de bário que vai para o estômago. O sulfato de bário não deixa os raios-x passarem. Como o estômago está cheio dessa substância, os raios-x não passam. E aí aparece na radiografia a imagem bem nítida do estômago. Daí o médico pode dizer se tem problema ou não. Puxa, jamais imaginaria que fosse assim. Bom, já que estamos falando em medicina, quer dizer que os remédios também podem fazer mal. Olha, qualquer coisa em excesso pode fazer mal, principalmente remédios. Sim, mas aspirina também? E aspirina não é remédio, Clóvis? Nossa, hoje cedo a Maristela já tomou 3 aspirinas. A aspirina, que parece tão inofensiva, também pode causar graves problemas se for tomada em grandes quantidades. A dose do remédio, que é receitada pelo médico, deve vir escrita também aqui na bula. Ela que indica a quantidade de remédio que a pessoa deve tomar por dia. Nem mais, nem menos. A dose de um remédio é calculada de acordo com o peso de cada um. Você não pode modificar essa dose por conta própria, porque isso pode trazer grandes problemas. Maristela, quantas aspirinas você tomou mesmo hoje de manhã? 3. E nem se preocupou em ver a dose do remédio. Eu tomei logo 3 pra sarar depressa. E quem foi que te disse que aumentando a dose é melhor, é mais rápido? E quem te disse que não é assim? Áurea. Você não pode aumentar a dose porque o efeito do remédio depende da concentração do remédio no corpo. Se a concentração for alta demais, o remédio se transforma num veneno. Além disso, tudo o que você come ou toma leva um tempo para sair do corpo. Isso acontece também com os remédios. E é por isso que não se pode mudar, por conta própria, nem a dose e nem os horários de tomar o remédio. Entendeu, Maristela? É como quando a gente bebe uma cervejinha. Depois de um tempo, o álcool some. Eu não entendi, não. O que isso tem a ver com tomar remédio? O remédio, depois de um tempo, some do corpo. Se você tomar o remédio antes do tempo, o que acontece? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Você pode não ter eliminado ainda a dose anterior. Aí, se você toma outra dose, aumenta a concentração de remédio no corpo. É isso. É como se você tivesse aumentado por conta própria a dose do remédio. E se chegar a uma concentração acima do ideal para o seu peso, pode acabar fazendo mal ao invés de fazer bem. Vamos fazer de conta que esse líquido branco que está aqui dentro deste tubo é um remédio que está sendo gradativamente eliminado pelo organismo. Até aqui, nessa faixa azul, o remédio está numa concentração insuficiente, não faz efeito. Nessa faixa verde, é a quantidade calculada na dose ideal. Acima daqui, na faixa vermelha, o remédio passa a ser tóxico. Quando o líquido chega aqui, na borda inferior da faixa verde, significa que está na hora de tomar nova dose para se ter o efeito desejado. Tudo isso foi calculado segundo o peso da pessoa. Então, nova dose está sendo ingerida pelo corpo. Mas se você tomar outra dose antes do tempo, olha só o que vai acontecer. Você vai ter uma dose do remédio ainda no corpo e vai receber mais, ultrapassando a quantidade ideal para o seu peso e entrando na faixa vermelha, onde o remédio passa a ser tóxico. Por isso, o remédio tem que ser tomado na hora certa e na quantidade certa. No caso dos antibióticos, por exemplo, remédios que têm essa tarja vermelha aqui só devem ser vendidos com receita médica. São remédios usados para combater alguma infecção. Eles matam o micróbio, ou melhor, a bactéria que está provocando a infecção. Se o antibiótico mata a célula da bactéria, ele também pode matar as células do nosso corpo. Por isso, o antibiótico deve ser tomado na hora e na quantidade certa. Não é mesmo, seu Pedro? Perfeitamente. Se a gente tomar a menos, o medicamento não combate as bactérias. Se tomar a mais, prejudica o próprio doente. E se o tratamento for interrompido antes do prazo? Esse é que é o principal problema. Muitas pessoas, quando começam a melhorar,
interrompem o tratamento. Sabe o que acontece? Podem sobrar algumas bactérias. São poucas, mas elas podem provocar novamente a doença e mais forte ainda. Mas se elas são poucas, como é que elas podem provocar mais doença? Se as pessoas interromperem o tratamento antes do prazo, o que acontece? As bactérias que sobraram e que foram as mais resistentes começam a se multiplicar rapidamente, dando origem a mais bactérias resistentes ao antibiótico e provocando novamente o aparecimento de uma infecção mais forte. Aí, nesse caso, o antibiótico não funciona mais. E se o antibiótico é tomado em intervalos irregulares? Se o antibiótico é tomado em intervalos irregulares, então aí é pior ainda. As bactérias adquirem resistência mais facilmente. Nos intervalos em que a concentração do remédio no organismo é baixa, as bactérias se reproduzem e dão origem a bactérias resistentes. Puxa, eu não sabia que a concentração dos remédios no corpo da gente era tão importante assim. Um pouquinho a mais pode ser perigoso. No seu caso, dona Maria Estela, que tomou 3 aspirinas de uma só vez. É verdade, a aspirina baixa a febre. Mas se tomar demais, ataca as paredes do estômago. São os efeitos colaterais. Remédios que têm efeitos colaterais são remédios que provocam algum prejuízo que não está diretamente relacionado com a doença. Todos os efeitos colaterais de um medicamento devem constar na bula. É sempre bom ter consciência do que se está tomando. Remédio só com indicação do médico. Puxa vida, mas esse negócio de concentração é muito importante, né? É concentração de remédio, concentração de metais na água que as indústrias jogam fora. É por isso que a água que sai das indústrias tem que ser tratada antes de ser jogada nos rios. Porque no final, a água dos rios volta para a torneira novamente. Eu li numa reportagem que a legislação exige que isso seja feito. Tá certo, Clóvis, mas um pouquinho de metais a água sempre tem. E é bom pro nosso organismo, não é? Mas só um pouquinho, né? Lembra o que a Áurea falou? O que acontece com os remédios também pode acontecer com certos metais. Em grande quantidade, são tóxicos, mas se não estiverem presentes no organismo humano, também provocam certas doenças. A melhor receita é uma boa alimentação. Agora, um dos graves problemas de envenenamento por metais é que o efeito nocivo pode não aparecer logo. O metal vai se acumulando no organismo. A concentração vai aumentando, até causar a doença. É um efeito cumulativo. Bom, até aí tudo entendido. Tem que retirar os metais das águas usadas pelas fábricas, precipitando os compostos insolúveis. Isso. Deixar numa concentração bem pequena que não faça mal para o homem. Então diz uma coisa, o que as indústrias fazem com todo o precipitado desses metais que são retirados da água? Isso não pode ser jogado por aí, porque senão não adianta nada. Vou ver se tem alguma coisa nessa reportagem. O que será que é feito com um sólido que não faça mal para o homem? Então diz uma coisa, o que as indústrias fazem com todo o precipitado desses metais que são retirados da água? Isso não pode ser jogado por aí, porque senão não adianta nada. Vou ver se tem alguma coisa nessa reportagem. O que será que é feito com um sólido desses metais que se aí, porque senão não adianta nada. Vou ver se tem alguma coisa nessa reportagem. O que será que é feito com um sólido desses metais que se formem? Pequena cena de suspense. Achei. Olha o que está escrito aqui. Na forma de sólidos, o volume é muito pequeno. Geralmente são enterrados ou misturados a materiais que não entram em contato direto com as pessoas, como, por exemplo, o concreto. Será que na parede da minha casa tem precipitado de algum metal? Olha só, essas fotos aqui, Maristela. Aqui diz que nunca são enterrados em lugares que tem lençol de água por perto. Olha aqui, diz também que são compostos quase insolúveis. A quantidade que se dissolve na água da chuva é muito pequena. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu na nossa teleaula de hoje, hein? Agora é a hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, nós aprendemos que mais nem sempre é melhor. Uma substância pode ser tóxica em grande quantidade, mas benéfica em pequena quantidade. Os metais, por exemplo. Vimos também a importância das concentrações dos remédios, porque não se pode aumentar a dose por conta própria. E por que se deve seguir rigorosamente os horários de medicação. Também aprendemos que os precipitados sólidos, que se formam quando as indústrias limpam a água que usaram,
recebem um tratamento especial para não poluírem o meio ambiente. Bom, agora que a Maristela já entendeu que não pode sair por aí tomando remédio à torta e à direito, a gente vai deixar vocês com o livro para estudarem tudo o que aprenderam hoje. Estuda direitinho, hein? Até a próxima teleaula. Tchau. Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 50. Bons estudos! Olha só, Maristela, que interessante. Estão desenvolvendo um projeto de plástico biodegradável. Plástico que se decompõe? Aham. É que a maioria dos plásticos atuais leva 400 anos para desaparecer na natureza. Já pensou? Ah, está em fase experimental, mas as perspectivas de um desenvolvimento industrial são muito boas. Gente, olha, não dá nem para contar o número de substâncias que já foram estudadas e sintetizadas pelos cientistas. Pois é, cada vez mais os cientistas descobrem que é a disposição dos átomos da substância que determinam as suas propriedades. Como assim, Clóvis? Maristela, lembra quando a gente estudou plástico? Lembro. Você lembra que quanto maior a cadeia de polímero, mais resistente ao plástico? Sim. Então, é a estrutura da substância determinando as suas características. Olha, Clóvis, o homem pode usar todo esse conhecimento para fabricar novos plásticos, novos vidros, novas cerâmicas. Novos defensivos agrícolas, novos conservantes para alimentos, novas borrachas, Isso, novos... tudo bem, mas onde tudo isso vai nos levar? Peraí, como assim, Maristela? Pirou? Ficou louca? Tá cansada, quer férias? Não, eu tô falando sério, Clóvis. Olha só, se por um lado todos esses produtos sintetizados nos levam a um conforto material, por outro, nos trazem problemas ambientais. Você já se perguntou se a gente deve continuar fabricando esses produtos? Essa e outras questões relacionadas com a ação da química na nossa vida precisam ser respondidas por todos nós. O homem faz parte da natureza e a está transformando para ter mais conforto material. Eu já sei, por exemplo, os alimentos apodrecem, mas eles podem ser conservados usando conservantes. Uma plantação pode ser destruída por uma praga, mas ela pode ser defendida usando defensivos agrícolas. É por isso que nós precisamos estudar ciência, conhecer os fenômenos naturais e saber como eles estão sendo transformados. Só assim a gente vai poder formar a nossa própria opinião e influir conscientemente nas decisões da sociedade. Concordo plenamente com a Áurea. E estudar química para entender um pouco mais os processos naturais. Estudar química não serve só para prestar exame, não. E é isso que nós vamos aprender na nossa teleaula de hoje. Nós vamos ver o que significa uma pessoa ser cientificamente alfabetizada. Vamos aprender também como é importante compreender os fenômenos naturais e saber explicar os conceitos envolvidos com as próprias palavras. E por último, que o conhecimento de ciências é muito importante para que a gente possa exercer a nossa cidadania e entender um pouco melhor do mundo material. Esse é o segredo, Clóvis. Se nós conseguirmos isso, nossa missão nessa fase do telecurso estará cumprida. Nossa teleaula de hoje está começando agora. Maristela, olha, precisa preencher aquela prateleira ali, você faz isso? Tá ok, obrigado. Ih, Maristela, olha essa notícia. Fábrica multada por jogar água usada sem tratamento no rio. Aposto que eles não precipitaram os metais pesados que a água usada tem. Olha aqui, ó. Mais um vazamento de petróleo no porto de São Sebastião. Os bombeiros estão usando detergente para acabar com a mancha de óleo. Como é bom ouvir uma notícia assim e saber do que se trata, entender o que se está falando. Pois é, a Áurea disse que nós estamos alfabetizados em ciência. Se
se você consegue entender as notícias dos jornais relacionadas com ciência, da mesma maneira que você consegue entender as notícias sobre qualquer outro assunto, então você está alfabetizado em ciência. Olha só, por falar em alfabetizado em ciências, olha só quem vem chegando. Ô, Aurélio, quanto tempo, hein? Você não conhece? Maristela, Aurélio, Maristela. Tudo bem? Tudo bom. O que você anda fazendo? Eu estava estudando para as provas finais do telecurso. Ontem eu fiz prova de química. E foi bem? Sabe que eu não sei te dizer? Peraí, como assim? Se respondeu tudo, foi bem. Se não respondeu, foi mal. Responder, eu respondi. Das 10 questões que tinham, eu respondi 7. Mais da metade, então foi bem. É que eu vi o gabarito e as respostas estavam bem diferentes das minhas. Então foi mal. Isso é que eu não sei, porque as perguntas que eu respondi tudo certinho. E eram várias questões, hein? Por exemplo, como você responderia a seguinte questão apresentada numa prova de vestibular? Por que o ferro na forma de palha de aço enferruja mais rapidamente do que na forma de um prego? Olha, eu respondi assim, ó. Quando você molha a palha de aço, as partículas de ferro se ligam à água e ao oxigênio. Então, se o ferro for mais fininho, vai ter mais lugar para o oxigênio e a água se ligarem. E por isso, o ferro enferruja mais rápido. Ué, eu também responderia alguma coisa parecida, por quê? Não é isso? Numa linguagem técnica, a resposta correta ficaria assim, olha só. O ferro na palha de aço tem superfície maior do que no prego. Existe um contato mais íntimo entre as moléculas de oxigênio da água e os átomos de ferro. Portanto, a velocidade da reação é maior. Essa é a resposta do gabarito, mas a resposta do Aurélio também está certa. Ele explicou o fenômeno de uma forma diferente, mas também correta. Isso é o mais importante. Portanto, nada de decorar. É importante que você use o raciocínio e entenda os fenômenos antes de qualquer coisa. Alfabetização científica não quer dizer conhecer todo o vocabulário técnico ou ter detalhes do conhecimento científico especializado. Isso é só para especialistas. Você pode se considerar alfabetizado em ciência se entender os processos de mudança do mundo. Olha, por que vocês não fazem um teste também? Uma outra questão. É legal. Legal, Maristela, toma. Papel, caneta. Vamos lá. Olha na questão, hein? Cite 3 propriedades dos metais que os diferenciam das substâncias simples não metálicas. 3 propriedades dos metais? É fácil. Por que você não faz aí em casa também? Isso a gente já aprendeu na nossa teleaula. Não vale colar, tá? Tá bom. Pronto, acabei. Aí. Tá acabando. Tá. Eu vou ler a minha, tá? Vai. Quando a gente põe o metal no fogo, ele esquenta rápido. Também é fácil passar eletricidade por um metal. E dá para fazer fio e chapa com metal. Com oxigênio, carbono, nitrogênio, cloro, que não são metais, não dá para fazer nada disso. Olha, eu respondi assim, ó. Eu disse que o metal é usado para conduzir eletricidade, é brilhante e passa calor muito rápido. Eu falei também que o metal pode ser transformado em partículas com carga positiva. E você? Eu respondi mais ou menos como vocês. Então lê o gabarito para nós. E confira você também. Os metais têm brilho, têm boa condutibilidade térmica, têm alta condutividade elétrica, são maleáveis e são dúcteis. E que podem ser transformados em cátions. Será que a gente acertou? Sabe que agora eu também fiquei na dúvida? Tá vendo como é difícil saber se eu fui bem na prova? Eu acho melhor a gente falar com a Álvia. Boa. Podem ficar tranquilos, todos acertaram. Cada um explicou as propriedades que sabia do jeito que entendia. E no final, todos estavam falando a mesma coisa que o gabarito da prova. Vamos escrever? Quando a gente põe o metal no fogo, ele esquenta rápido. Tem boa condutibilidade térmica, É muito usado para conduzir eletricidade. tem alta condutividade elétrica, E dá para fazer fio e chapa com metal. são maleáveis e são dúcteis. E pode ser transformado em partículas com carga positiva. E podem ser transformados em cátions. A Maristela, o Clóvis e o Aurélio não usaram vocabulário técnico, mas mostraram que sabiam do que estavam falando. E não há professor que não respeite a resposta de um aluno que raciocina e explica com suas próprias palavras. Puxa, como cansa corrigir provas. São tantas provas. Mas teve uma que me chamou a atenção. Por quê? O aluno respondeu tudo de uma forma tão bonita, com as palavras dele mesmo. Mostrou que sabia o que estava falando.
Gosto disso aqui. Quer dizer que vai sair um 10? Não, infelizmente não. Teve 3 questões que ele deixou em branco. Até imagino que tipo de questão eram. Daquelas. Acertou. Olha só, uma das perguntas dá a fórmula do aspartame, que é usada como adoçante. Eu sei, aquelas fórmulas complicadíssimas. E pede que o aluno identifique as funções orgânicas presentes na estrutura. E olha essa questão aqui então. Diz que é para se considerar o elemento cloro formando compostos com hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Daí pergunta, com quais desses compostos o cloro forma compostos covalentes? Qual a fórmula eletrônica de um dos compostos covalentes formados? Questão que já caiu em vestibular. O que ele vai fazer com esse tipo de informação? Meu amigo, no mundo atual, às vezes se valoriza muito detalhes e se perde a essência. Tem gente que confunde a alfabetização científica com a utilização de um instrumento supermoderno, um computador, por exemplo. Uma pessoa que não sabe usar um computador não quer dizer que ela seja analfabeta cientificamente. Existem grandes cientistas que não têm a menor familiaridade com computadores. Alfabetização científica quer dizer ter conhecimento suficiente para entender assuntos científicos que ajudam a pessoa a exercer a cidadania conscientemente. Símbolos, fórmulas, nomes de compostos complicados e de funções orgânicas, distribuição de elétrons de um átomo, fórmulas e equacionamento de reações, nomes de ligações químicas, tudo isso são conhecimentos específicos que dizem respeito somente aos químicos e aos profissionais com atividades relacionadas à química. Mas entender os processos que movem o mundo e suas relações com os fenômenos químicos, essa é que é a chave da questão. Com esses conhecimentos, com certeza, você exercerá conscientemente a sua cidadania. E às vezes é observando coisas simples que a gente faz grandes descobertas. Olha só, Clóvis, quantos tipos diferentes de grãos e pedrinhas tem nesse cascalho que eu comprei para colocar no meu aquário novo? Olha só, tem amarelinhas, pretas, incolores, ó, verdes, marrom. Que legal. Agora só tá faltando colocar areia. Será que observando esse punhado de areia, a gente consegue entender alguma coisa a mais, como a Aurélia disse? Olha, de cara, observando esse cascalho, dá pra perceber que eles têm formatos diferentes. Olha aqui, ó. Tem redondas, angulares, com arestas. Pois é, apesar deles terem formas diferentes, eles fazem parte de um mesmo ciclo que atua em todo o planeta. Todos fazem parte de rochas maiores. E se eles têm cores diferentes, é porque eles vieram de rochas diferentes, com composições diferentes. Pois é, ficaram assim por processos diferentes. Por exemplo, algumas foram lavadas, outras se incorporaram a rochas maiores que rolaram milhares e milhares de vezes. Puxa, Clóvis, como é interessante. Mais uma vez, a Áurea tem razão. Quantas coisas a gente pode deduzir observando a natureza cuidadosamente, com o nosso conhecimento e raciocínio. Puxa vida, que pena que tá terminando o nosso curso de Química. Quanta coisa legal tem pra aprender ainda. Mas eu acho que a primeira fase do nosso curso foi bárbara. A gente aprendeu tanta coisa. Mas o mais importante é usar a cabeça para entender Química e compreender melhor o mundo que está à nossa volta. O nosso curso foi bárbaro, você não achou? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Nessa última teleaula do curso de Química, você aprendeu o que é ser alfabetizado em ciências. Aprendeu também quando devem ser usados os termos técnicos e quando os termos comuns bastam. E também quem precisa saber termos técnicos e quem não precisa. Aprendeu também a observar os fenômenos e a explicar os processos com suas próprias palavras. E para fechar o curso com chave de ouro, você compreendeu que o mais importante é procurar entender os fenômenos naturais e como o homem está interferindo nesses fenômenos. Isso é importante para se posicionar na vida e exercer a nossa cidadania de forma consciente. Bem, agora é com você. O conhecimento é a arma mais importante que uma pessoa pode ter. E se você souber usar esse conhecimento para se posicionar na vida, a nossa missão estará cumprida. Então até a próxima descoberta. Tchau.
Tchau.